Boa tarde, boa noite, desculpa não. O meu nome é Vítor Almeida. Eu também fui nado e criado em Coimbra e eu não podia estar sempre ligado à Universidade de Coimbra. Por uma razão muito simples, não haverá muita gente nesta sala com idade suficiente para ter conhecido o antigo Teatro Avenida. O professor provavelmente conheceu. Provavelmente conheceu, ao lado havia um bar do Teatro Avenida, que foi durante muitos anos gerido pela minha avó, e portanto eu nasci no bar do Teatro Avenida. A parteira foi lá e eu nasci no bar do Teatro Avenida, e já quando houve a crise de 68, eu com os meus 68, 69, com os meus 10 anos de idade, nem podia ir à escola, nem eu, e portanto muitos estudantes dormiram à noite no bar do Teatro Avenida porque a trupe estava cá fora e eles não podiam sair, porque tinham ido ao cinema. Com 10 anos já havia alturas que não podia ir à escola porque, portanto, a GNR andava com os Ramonas, como se chamavam na altura, para trás e para diante, a ver quem é que fazia greve aos exames. Portanto, eu, inevitavelmente, teria que estar ligado à Universidade de Coimbra, quanto mais não seja, como estudante, que foi aquilo que aconteceu. Fui colega do Arnaldo Costeira, no curso de Engenharia Química, que era mais inteligente que eu, ou menos, portanto, acabou o curso num instante. Eu não, nada em Coimbra, claro que não podia fazer um curso e viver em Coimbra muito depressa, porque senão não gozava do resto das oportunidades que Coimbra tem por oferecer. E isto aqui é uma coisa, antes de falar, digamos, e eu não queria falar de carreira internacional, queria falar de experiência internacional, porque a carreira parece uma coisa que o Arnaldo falou, mais planeada. A minha não foi planeada, vai acontecendo à medida que eu vou fazendo planos e as coisas vão acontecendo de maneira diferente e a gente vai agarrando as oportunidades e vamos andando consoante, ou seja, vamos dançando consoante a música. Mas uma das coisas que eu gostaria de dizer, independentemente do conhecimento que se adquire em qualquer universidade e particularmente na Universidade de Coimbra, há outra parte, que é a parte social de estudar em Coimbra, que às vezes as pessoas pensam que é menos importante. Em vez de andar a estudar 5 anos, andou 6. Perdeu um ano. Se calhar não perdeu. Eu andei 7 anos. E andei 7 anos porque tinha uma irmã mais nova que eu, 3 anos, que um dia chegou a casa ao jantar e disse ao meu pai que se ia formar. E o meu pai perguntou: mas tu és mais velho que a tua irmã, 3 anos, não querias dizer que tinhas acabar o curso? E eu tive que acabar o curso depressa, porque a minha irmã falou demais ao jantar, porque senão, se calhar ainda cá andava. Mas, portanto, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto, e depois é que, e é melhor dizer já, antes que me esqueça, é que tudo aquilo que se vive em Coimbra, ou seja, o extracurricular das cervejas no Moçambique e no Piolho e não sei o quê, e as discussões e as clepsidras e essas histórias todas, é muito importante também para a formação e para a preparação da pessoa que depois vai para o estrangeiro. Porque assim, engenheiros somos todos, quer dizer, a Universidade formou 20 engenheiros químicos nesse ano, ou 15, e somos todos engenheiros, uns têm média de 15, outros 14, outros 12, mas aquilo tudo misturado, toda a gente sabe mais ou menos a mesma coisa, não é? Agora, depois o que vai fazer a diferença, se calhar, é precisamente essa vivência e essa experiência de ter estudado em Coimbra. É claro que o pessoal de Lisboa diz que eles também têm, e o Porto também, mas a gente sabe que não é bem assim. Portanto, eu fiz todo o liceu e a universidade em Coimbra, acabei o curso em 1984, já foi há tantos anos, e lembro-me de ter acabado o curso uma quinta-feira e preparar-me, porque achava que andar 7 anos a estudar, que não era tempo suficiente para andar aí na moina, e basicamente estavam para passar 2 ou 3 meses sem fazer nada. O que é certo é que comecei a trabalhar na segunda-feira a seguir, porque basicamente me ofereceram um lugar de professor num colégio antigo, que era o Colégio Nuno Álvares, em Tomar. E eu lá fui dar aulas de matemática, físico-química e tal. Da mesma maneira que o Arnaldo, passado 5 ou 6 meses, eu pensei assim, bom, vamos lá ver, eu não andei aqui estes anos todos a estudar para ser engenheiro, como o meu pai a gastar dinheiro em não sei quantos, não quer dizer que ser professor não fosse engraçado. Aliás, foi uma transição interessante, porque em relação a gente ser estudante e praticamente levantar-se às horas que quer e pelo menos ter um horário que teria alguma flexibilidade e não ter que entrar na fábrica às 7h30 da manhã para sair às 8 ou às 9 da noite todos os dias. Bom, mas lembro-me precisamente que quando aceitei e falando na tal razão, que eu concordo com o Arnaldo, mas com as premissas dele, mas que não foi bem assim que eu segui, lembro-me que aceitei, na altura ganhava uns 40 contos por mês a dar aulas, o que não era nada mal,
porque era um colégio privado, e aceitei um desconto de 10 contos por mês, que era muito dinheiro, 25% do ordenado, para ir trabalhar como engenheiro. Para uma fábrica que, por acaso, estava falida, mas eu não sabia. Eu queria trabalhar como engenheiro, e para mim tanto fazia que a fábrica estivesse falida como não, desde que me pagasse o ordenado ao fim do mês, não era mau. Bom, andei aí numas andanças durante 3 ou 4 anos em Coimbra, de repente fui parar à Petrogal, à refinaria de Sines, alguém entendeu que eu era capaz de ser o melhor engenheiro que eu quero na realidade, e então levaram-me para Sines, onde eu estive 7 ou 8 meses. Eu, quando estive em Sines, isto já foi em 1985, portanto há muitos anos, numa refinaria, não tinha muito o que fazer na altura, enfim, porque era muita gente e nós estávamos mais ou menos em formação. Mas apercebi-me que havia pessoas que iam fazer umas temporadas ao Abu Dhabi, ao Qatar, e aos postos de petróleo e não sei o quê, e o pessoal vinha contar umas histórias, e eu comecei a perceber, bom, se calhar isto de ir para fora e ter outras experiências, se calhar não é mau. Para além do mais, durante 4 anos, vim-me embora da refinaria, porque achava que não tinha muito tempo para estar ali a perder tempo com aquilo, e durante 4 anos tive uns 4 ou 5 empregos, talvez pela vivência mais de Coimbra do que para os grandes conhecimentos na altura que adquiria, tinha uma certa facilidade de mudar de emprego. E às tantas comecei a perceber e a pensar que isto deve haver outra coisa, em algum sítio, para além do panorama industrial nacional naquela altura. Bom, então havia as várias opções. Ou nós estamos numa empresa como o Arnaldo, a Dow Chemical, ou eventualmente, se eu tivesse continuado na Petrogal, que lhe dá uma possibilidade de carreira internacional porque tem fábricas em muitos lados do mundo, ou então não estamos, que era o meu caso. Como não estou, há que criar essa oportunidade. Portanto, o que é que eu pensei? Bom, tenho que arranjar um país onde seja interessante, que me possa não aceitar, e onde eu vá ter uma experiência e force essa situação. Portanto, não havia Erasmus, não havia Novo Jovem, não havia nada disso. Eu não estava numa empresa, portanto, como a Dow, portanto, tive que forçar isso. Portanto, uma tarde dessas, dirigi-me à Embaixada da Austrália e disse assim, meus amigos, eu basicamente sou um tipo porreiro, estudei em Coimbra e queria ir para a Austrália. Portanto, e mais ou menos, passados 7 ou 8 meses, eu, mais a minha mulher na altura, que estudante de Coimbra, nossa colega de curso, eu fiquei com a miúda mais gira, não sei se estás a perceber, nossa colega de curso, que depois acabou por fazer um doutoramento em Engenharia na Austrália. Na altura não tínhamos filhos, portanto não tínhamos as preocupações do Arnaldo, e os dois, com bilhete de ida, sem emprego, fomos para o outro lado do mundo. Portanto, ou seja, não foi tanto esta razão, foi logo diretamente para a paixão. Vamos lá embora e vamos ver o que é que se passa com isto. Portanto, foi, digamos, talvez da maneira difícil, não é? Da maneira difícil porque eu nunca tinha estado na Austrália, não conhecia lá ninguém. Entretanto, quando saí de Coimbra, eu achava que Coimbra era o centro do mundo, foi muito penoso. Quando comecei a ir para tomar, eu não sei o que, vinha quase dia sim, dia não, agarrava no carro e vinha passar a noite a Coimbra. Vinha ver uns copos a Coimbra, depois ao dia de manhã ia dar aula. E às tantas não ganhava para a gasolina do carro. De maneira que era muito complicado para mim, que sim, tinha vivido em Coimbra, pensar que poderia alguma vez pensar que poderia viver fora de Coimbra. Era complicado. No Porto, eu disse, estamos chatos para aqueles tipos, pá, não senhor. E então a única ideia, a única maneira realmente era ser, lá está, radical, era ir mesmo para o outro lado do mundo e toca andar. E lá fomos, sem emprego, sem casa, sem nada. Chegámos lá, telefonei para um hotel e fui para o hotel. Casei-me entretanto e pedi dinheiro à família, prendas, portanto, foi um casamento de conveniência. Só que éramos dois pobres, teve que ser assim um bocado, e então casei-me aí num pub em Coimbra, que havia na altura, mas pronto, e então lá fomos, com os dinheiritos e tal, na altura por acaso até tinha um bom emprego, até andava de Mercedes e tudo, diga-se, também não era assim tão pelintra como isso, já andava de Mercedes e tal, lá vendi o Mercedes, e lá meti o dinheiro no bolso e lá fomos, e pronto. Bom, isto depois teve uma série de nuances, não é? Tivemos que fazer uns cursos de inglês primeiro, tive que reconhecer o curso de engenharia, portanto, na Austrália, que tinha sido reconhecido todo pela Embaixada Australiana, mas que depois a Ordem dos Engenheiros Australiana disse que aquilo não valia de nada. Depois há estas
confusões, não vale nada. Então, mas, não, isto pá, não vale nada. Portanto, teve que se reconhecer o curso, às tantas para trabalhar. Depois há estas situações que o professor estava a dizer, que é a questão da valorização do conhecimento. O primeiro emprego que eu tive na Austrália foi ir montar um telhado. Ir montar um telhado porquê? Porque eu não estava a fazer nada, a não ser estudar inglês, nos primeiros 6 meses, e tinha um amigo que montava telhados, que aquilo não custava nada, é daqueles telhados de chapa, que é só com meter os parafusos e pronto. Eu, com curso de engenharia, no mínimo, sou capaz de fazer isto também. Bom, e lembro-me que ganhei $100 num dia de trabalho, que praticamente era mais por dia do que eu comecei a ganhar quando era engenheiro, curiosamente. E há sempre muitas pessoas, principalmente, portanto, eu não fui ter uma carreira internacional, eu emigrei para a Austrália. E, portanto, há sempre aquelas pessoas, não é, que dizem, tu esquece lá essa coisa da engenharia, tu vens aqui para a Austrália, tu arranjas em um lugar, ou nas obras, ou montar telhados e não sei o quê, para ganhares umas massas, e depois logo vês como é que é. Isso de engenharias, isso é lá em Portugal e tal, não sei o quê. Bom, curiosamente, tive um amigo lá, que também é português, que estava lá, que era informático, e que me disse, logo nos primeiros dias que eu lá cheguei, tu vais ouvir muita gente a dizer para aceitares um trabalho onde provavelmente ganhas mais como engenheiro, porque a Austrália é um país onde e foi construída à base de trabalho braçal e como tal, e corretamente, na minha opinião, tipo um canalizador ganha mais que um engenheiro de fábrica. Não é? Eu tinha fulanos que trabalhavam na operação depois na fábrica, que com as horas extraordinárias ganham mais que eu, que era superintendente de produção. Mas isso é porque trabalhavam 12 horas por dia e eu não queria esse tipo de qualidade de vida. Bom, mas havia sempre as pessoas que diziam isso. Eu sempre entendi, e acho que é importante, que eu hoje não sou engenheiro. Aliás, um bocado confuso, não sei muito bem o que é que hei de fazer a partir de agora. Mas não sou engenheiro no sentido de não exerço diariamente a função de engenharia. Mas eu sempre tive o cuidado de o conhecimento adquirido na universidade, o dinheiro que se gasta, tem que ser valorizado. Portanto, eu não posso chegar a um país, neste caso, e ir fazer outra coisa qualquer, não tem nada a ver com aquilo que eu aprendi, pelo menos a priori. Portanto, tanto andei que consegui entrar como engenheiro para uma fábrica, estive na fábrica durante 5 ou 6 anos, na área, uma fábrica tipo Quimigal, aqui de adubos e não sei o quê, lá fiz aqueles trajetos todos normais, investigação e desenvolvimento, engenheiro de projeto, superintendente de produção e tal, e às tantas achei que aquilo era uma chatice e pronto, e vim embora. Mas, entretanto, o que eu reparei, e é esta questão de que as coisas vão acontecendo, e por inerência depois da minha mulher estar a fazer um doutoramento em engenharia e passar os fins de semana na universidade e a estudar, eu tinha uma opção, ou mudava de mulher ou ia estudar também. Portanto, de maneira que eu optei por estudar também e então comecei por fazer uma pós-graduação. Eu também era muito bonito, agora estou melhor, mas na altura também, mesmo que quisesse tomar outra opção, não tinha hipótese. Portanto, portanto, fiz uma pós-graduação em gestão e não segui a parte de engenharia e depois acabei por fazer um mestrado numa coisa que na altura se chamou Master of Enterprise Innovation, que é um nome engraçado para um curso que na altura o pessoal andava um bocado chateado com esta história dos MBAs. Qualquer universidade dava um MBA, na Austrália mesmo, não MBAs. E depois chegava-se à conclusão que isto dos MBAs era mais do mesmo, e então uma universidade chamada Swinburne University of Technology, que resolveu criar e dizer, não, isto para no futuro o que é preciso é inovar e gerir essa capacidade de inovação, e portanto o mestrado é mais ou menos com base nisso. Bom, depois saí, fui para um instituto politécnico como consultor de apoio às empresas, dava umas aulas também no instituto porque achava interessante dar umas aulas, andei por ali uns anos e de repente pensei assim, bom, entretanto achava que todo o esforço que eu tinha feito na Austrália em termos de valorização do meu conhecimento não estava a ser recompensado. Não era não estar a ser recompensado de forma monetária, mas não estava a ser recompensado de forma da tal satisfação e da tal do trabalho que estava a realizar. E, portanto, às vezes nestas coisas assim, por muito que a gente se enquadre, não deixa, pelo menos, de ser imigrante e, às vezes, há certos patamares em que, mesmo que nós tenhamos, e isso é uma coisa que, às vezes, nas carreiras internacionais, que são forçadas, quase como a minha,
as pessoas têm que tomar atenção. Às vezes há patamares em que, por uma razão ou por outra, a gente não consegue ultrapassar e não percebe muito bem. Ou percebe, mas não pode fazer grande coisa em relação a isso. Bom, chegado a uma certa altura, eu pensei, bom, estou aqui há 10 anos, isto é mais do mesmo, e algumas desvantagens que tenho aqui a trabalhar na Austrália, se calhar transforma-se em vantagens, porque isto é uma questão também de medir, portanto, exatamente isto. Uma série de desvantagens que noutro país podem ser vantagens. E, portanto, eu resolvi fazer as malas e vir para Portugal, depois de 10 anos na Austrália. Cheguei a Portugal e, portanto, não tive grande dificuldade em enquadrar-me, fui trabalhar na área de consultoria de gestão, por isso é que eu digo que hoje já não sou engenheiro. Andei aí nas empresas de consultoria de gestão durante uns anos, estabeleci-me por conta própria com uma empresa de consultoria de gestão, portanto, criei com outros colegas a minha própria empresa. Já não é a primeira vez que venho à Universidade de Coimbra falar sobre questões de gestão da inovação, de consultoria, etc. Às vezes até convidado o Arnaldo também pelo Departamento de Engenharia Química. Como digo, as oportunidades vão surgindo e surgiu a oportunidade de ficar ligado ou de criar de raiz, com o financiamento de uma empresa de capital de risco americano. Portanto, puseram-me o desafio de montar uma empresa de engenharia de ambiente em Portugal que depois pudesse expandir para a Europa e para o resto do mundo e tal. Bom, não interessa agora saber porquê nem por quanto, quais foram as razões que os americanos fizeram isso. O que é certo é que nós lá conseguimos fazer um business plan, ir apresentá-lo a Washington e ter o dinheiro e começar a empresa. Isto para chegar aonde? Que comecei-me a lembrar, depois de passar outros 10 anos em Portugal, das razões que me tinham feito emigrar há muitos anos atrás. E, entretanto, comecei a perceber e a pensar que o melhor era emigrar outra vez, mas de outra maneira. E então surgiu a oportunidade, e que agora também é moda, mas agora toda a gente vai para Angola quase, portanto surgiu a oportunidade de estabelecer a mesma empresa de engenharia de ambiente em Angola. E, portanto, eu fui primeiro por uma delegação da Associação Industrial Portuguesa, uma missão empresarial, ver, portanto, as condições, e no ano a seguir estabelecemos a empresa em Angola, onde tenho estado nos últimos, não constantemente, mas quase, nos últimos 3 anos. Angola não tem nada a ver com a Austrália, como vocês podem pensar. A Austrália, independentemente disso, é um país muito organizadinho, muito limpinho. É uma chatice, basicamente. Se vocês querem a minha opinião, aquilo é uma seca. E eu, em vez de ir para a Austrália aprender a fazer surf e não sei o quê, andei a fazer mestrado e outras coisas, e, bem, não é? E portanto, mas pronto. Mas tem algumas vantagens. Angola não, está tudo por fazer, é uma confusão, o trânsito é uma chatice, as ruas cheiram a esgoto, e quando chove a gente já não sabe o que é que anda a pisar na rua, e pronto. E às vezes, quando há manteiga não há pão, quando há pão não há manteiga, quando há pão e manteiga não há faca, e quando há tudo a faca não corta, ou então a empregada levou a faca para casa e esqueceu-se de avisar. Pronto, uma coisa do género, verdade. Mas isso, para mim, é engraçado. Embora eu já tivesse idade para ter juízo, isso para mim é engraçado. Portanto, dá-me algum desafio de continuar lá e desenvolver, independentemente da parte profissional. Portanto, e há aqui que estabelecer uma questão, uma diferença. Enquanto a primeira, digamos, imigração, ou a primeira ida para a Austrália foi, como é que eu ia dizer, por opção, como disse aqui a colega, esta foi por opção, mas não foi tanto por opção, já foi por obrigação. Porque quando nós estamos e decidimos, portanto, ser empresários, que basicamente é aquilo que eu sou, para além de ser engenheiro e etc., num país que realmente não dá grandes opções de desenvolvimento de negócio, portanto, nós temos que, ou estagnamos e ficamos à espera, não é, sentados à espera de ver quando é que isto cai, quando é que não cai, não sei o quê, quando é que vamos todos para o desemprego, ou então temos que fazer a opção de, ou dentro do país, expandir essas possibilidades e diversificar, ou então ir ver outros mercados fora desse país. Talvez por essa primeira experiência na Austrália, a minha opção foi ir ver outros mercados, nomeadamente o mercado angolano, que na área de engenharia de ambiente já ultrapassei o tempo, há muito tempo.
na área da engenharia, eu só mais 10 segundos, na área da engenharia de ambiente tem muita coisa para fazer e muita coisa para desenvolver. E então, na área da esquerda radical e direitos humanos e coisas do género, isso nem se fala. Quer dizer, se lá montamos dois uma empresa, não sei se isso dá muito dinheiro, mas pronto. Bem qual é a esquerda radical que Não, porque isso também pode ser perigoso. Mas pronto, e então, aí, ao fim e ao cabo, daí esta e para terminar, portanto, esta minha experiência internacional não tem sido muito planeada, ou nunca foi muito planeada, nunca foi muito acompanhada, nem planeada como a do Arnaldo, não é? Foi mais, digamos, foi acontecendo. E basicamente é isto. Agora, estou pronto para outra, isto, quando a gente Angola começarem a chatear, vai para outro lado qualquer, uns para Cuba, ou para qualquer outro lado. Pronto, e é basicamente isto. Vai lá.